Então, pessoal, vamos aí na página 27, tá? A gente vai resolvendo essas atividades aí e já vai trabalhando o conteúdo, resolvendo as atividades, tá? Então, olha só, nessa página 27, ele trabalha aí uma situação, ele dá umas informações sobre as temperaturas, né, em algumas cidades durante o inverno. Então, a partir das informações desse texto que foram colocados aí, a gente vai responder os questionamentos, tá? Então, Página? na página 27, tá? Página 27 da apostila. Essa parte de localização de números racionais na reta numérica. Então, ó, esse item A, gente, nesse item A ele fala que indique as localizações aproximadas das temperaturas que são citadas no Professor, texto. qual que é a página? Eu não ouvi. É página 27. Valeu. Beleza. Tá. Localizou aí? Professor, tá tendo um ninho de abelha aqui na minha casa, professor. Oi? Já falei, cara. É só você colocar a cabeça lá que elas vão embora. Cala a boca, Luiz, eu tô falando sério. Ô, professor, vai... Ai, que lembrou aquele Luigi. Genial. Genial. Professor, e daí E aí, gente, professor. tá todo mundo no 27 aí? Uhum. Então vamos lá. Gente, nesse 27 da item apostila A, nova. ele pede para marcar, tá? É para você desenhar realmente, tem um termômetro, um desenho de um termômetro aí do lado, ele já apresenta uma escala, tá? E aí esse item A, ele pede simplesmente para você ir ali naquele desenho e marcar, né, todas as temperaturas, tá? Ó, indique as localizações aproximadas das temperaturas que foram citadas nesse texto acima. A ideia de marcar nesse termômetro, gente, é basicamente, tá, a mesma de você estar trabalhando em uma reta numérica. Porque se a gente for olhar para o desenho desse termômetro, ele vai estar aqui, né, o desenhozinho está em vertical, ele tem aquela marca 0, e aí você tem os valores negativos abaixo do 0 e os valores positivos acima do 0. Basicamente, é como se a gente tivesse uma reta numérica, tá, na vertical. Não teve nenhum número positivo de graus. Oi? Não teve nenhum número positivo da temperatura. Sim, por isso que você vê que a maior parte do termômetro aí, tá? Ele só colocou aquela referência daquele 10 ali em cima, mas a maior parte dele está representada ali para os valores negativos, tá? Então é somente para você trabalhar com uma localização aproximada, tá, gente? Então isso daí já é uma ideia de por que ele colocou esse termômetro. Esse exercício A, ele já traz justamente essa ideia de localização de pontos, tá? Exatamente o tema, né, do nosso conteúdo aí. É localizar uma reta. Então, para a gente começar essas resoluções, vou colocar aqui, fazer uma ilustração aqui desse termômetro. Vamos colocar, só que ao invés de desenhar o termômetro, o que eu vou fazer aqui, gente? Colocar apenas uma reta, tá? Só que uma reta na vertical. E marcar os valores que já tem no termômetro original aí, tá? Ele começa aqui, ó. Chama isso aqui de 0, aí ele coloca apenas um valor aqui acima, que é o 10, e aí ele começa a descer de 10 em 10, tá? Só com os valores negativos. Então aqui o menos 10. Ei, gente, se vocês pudessem escolher uma Menos temperatura 20. para nossa cidade, qual seria? Menos 30 e menos Abaixo de 40. 0 grau. Então, esse seria aí. Menos 20. Esse seria, né, só uma representação do termômetro que está aí na figura, né, gente? Então, como eu falei, não precisa nem desenhar, né, aqui no quadro, de fazer o desenho do termômetro, porque o que interessa para a gente é essa ideia que ele está passando de uma reta numérica, tá? Os valores das temperaturas, ó, negativos abaixo de 0, positivos acima de 0. Se a gente pegar essa reta aqui e deitar ela, deixar ela na horizontal, a gente vai ter uma reta numérica. Negativos para a esquerda e positivos para a direita. Então, ó, quais são as temperaturas que foram citadas no texto? Você começa a ler o texto aí, qual que é a primeira temperatura citada? Menos 41, menos 29. A primeira que foi citada. Na sequência. Menos 29,9 graus. Então, a primeira que aparece aí, tá, gente? Ele já começa a falar aí, ó, menos 29,9. Então, ó, essa que é a ideia, gente. 29,9
é um número inteiro? Oi? 29,9 é um número inteiro? Depende. Se o depois de 9 for 0, é. Não, gente. O número que está aí, 29,9. Então não. É um Não, número né? decimal. Então, ó, não é um número inteiro. Ele é um número racional, tá, gente? Então, é por isso que ele está colocando alguns valores como esse, certo? É para a gente fazer a localização que seja aproximada de valores que tenham ali uma parte decimal, gente. No caso aí, ó, 29,9. Quer dizer, menos, né? Não é nem 29,9. Menos 29,9. Então, um valor negativo que tem uma parte decimal. Note que ali, ó, a relação naquele termômetro, as referências que ele coloca são apenas inteiros. No caso ali, ó, só tudo de 10 em 10, positivos e negativos. Então, gente, exatamente o valor a gente não vai ter. Porém, dá para trabalhar aqui com a ideia aproximada. Aonde que estaria aproximadamente, né? Porque ele pediu para você marcar. Aonde que estaria aproximadamente? Bem perto do 30. Tá? Bem próximo aqui, né? 29,9, a gente teria que fazer o quê? Dividir esse espaço aqui, ó. Se a gente colocar isso aqui na metade, seria menos 25. Bem aqui próximo, a gente teria o 29, ainda teria entre o 29 e o 30, teria que ficar dividido em 10 partes iguais para ter a exata posição, né? Então, como ele pede apenas uma aproximação, vou marcar do lado de cá, tá? Vou marcar desse lado aqui, esses valores que estão aí na apostila. Então, ó, bem aqui próximo do 30, tá, gente? Então, ó, vou colocar um traço maior para indicar. Então, aproximadamente, aqui estaria o menos 29,9. Isso que ele pede para vocês fazerem. Tá dando para enxergar, gente? Eu tô achando que tá meio... Tá dando para enxergar, gente? Eu tava achando que tava meio desfocado. Tá. Liga pra Tá? E aí, depois do menos 29,9, qual que é a próxima aí que aparece? Menos 41,8. Onde que vai estar esse menos 41,8? Seria um pauzinho na frente do 40. Quase no segundo. Tá? Então, olha só. Menos 30, menos 40. Então, o menos 41, ele continua, ó, está aqui abaixo, né? Próximo aqui do menos 40, mas abaixo, né? Porque a gente vê que ó, como está crescendo os módulos. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Então, a altura que ele coloca aqui, menos 41,8, algo aqui próximo do menos 40, só que abaixo dele. Então, vou colocar aqui também uma retinha maior. Aproximadamente, aqui, menos 41,8. Quais que são as outras medidas que aparecem aí? Agora sou inteira. Menos 26. Qual que é a outra? Menos 25. E por último? E a outra menos 15. Então, ó, menos 25 e menos 26. Aqui a gente já tem, ó. Pega e tenta dividir exatamente na metade. Então, a gente teria logo aqui na metade o menos 25 e um pouquinho aqui abaixo o menos 26. Então, aqui, ó, a gente teria dois valores muito próximos. Não vai nem dar para descrever o número aqui, ó, até colocar aqui menos 25 e menos 26 mais abaixo. Então, aqui, Próximo é 15. E o menos 15, bom, também fica fácil a gente identificar, né? O menos 10 aqui, o menos 20 aqui, o menos 15 vai estar na metade do caminho entre o menos 10 e o menos 20. Então, a gente coloca um tracinho aqui exatamente no meio e aqui estaria o menos 15, tá? Então, esse item A, ele pede para vocês fazerem apenas isso, gente, tá? Apenas localizar, indicar ali naquele termômetro. Mas indicar a posição naquele termômetro é o mesmo que localizar um número racional em uma reta numérica. É o mesmo procedimento, tá? Isso aí que vocês vão fazer em outras atividades mais para frente. Isso aí tranquilo? Esse item A, todo mundo fez? Uau! Todo mundo tranquilo, né, gente? Ó, esse item B aqui. Responda as questões propostas com base nesse trecho da notícia.
Qual foi a menor temperatura registrada entre os dois países? A menor. Eu Menos 40 coloquei graus. Suíça com menos 41,8. Então, lembra, né, gente? Sempre que se tratar de valores negativos, o valor menor é aquele que tem maior módulo, né? O maior módulo com valor negativo é um número menor, na verdade. Então, o número de maior módulo que aparece aí, né, nessa relação é esse menos 41,8. Por ele ser negativo, maior módulo, menor valor. Então, a menor temperatura é essa, menos 41,8, aí no item B. Tá? E qual foi a maior temperatura? Berlim, Menos menos 15. 20 graus. Né? Como a gente tem aí informações apenas de valores negativos, a maior temperatura é aquela que tem menor módulo, né? Então, a que tem menor módulo ali tá, é o número menos 15, tá? Então, essa é a maior temperatura registrada. Então, essa aí foi o item B da página 27. Tá? Então, a gente já pode ir aí, gente, para a página 29. Nessa página 29, ele vai trazer aquilo que a gente já tinha comentado na aula passada, tá? Com relação a essas localizações. A única coisa aqui, gente, é a questão da representação, tá? Ele traz aqui uma definição para vocês. A definição que, inclusive, a gente já vem falando, né? Na página 29, essa parte grifada aqui é apenas a definição do que a gente já vem falando e também a forma de representação, tá? Porque como a gente já está falando sobre números racionais, é interessante que a gente saiba como é representado. Nós já sabemos que o conjunto dos números naturais, né, gente, é representado pela letra N, tá? Então, o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. O conjunto que a gente vinha trabalhando até o primeiro bimestre, que é o dos números inteiros, é representado pela letra Z. Agora, a gente vai estar trabalhando aqui com o conjunto dos números racionais. Então, a gente também precisa saber qual é a letra que representa esse conjunto. Qual que é a letra que representa o conjunto dos números racionais, gente? Número racional, natural. O conjunto dos números racionais é representada por uma letra. Que letra representa esse conjunto? Provavelmente R. A Oi? letra A. Olhem na definição aí, gente. Dá uma olhada. Provavelmente R. Oi? É o N. Não, gente. Provavelmente R. Vocês estão aí na página 29? Dê uma olhadinha na definição da página Sim, 29. é o N e o Z. N é conjuntos naturais, gente. R, professor, R. Ah, que é de queijo. Oi? Que é Ele de falou queijo. que de Que, queijo. tá, gente? Tá aí na definição. Que de queijo. Esse que aqui, gente, tá? Ele vem de quociente, tá? Ó, esse que aqui é só você lembrar disso, ó. Quociente. A gente fica pensando, mas por que já que o conjunto é conjunto dos números racionais, né? Por que não coloca R logo, né? Seria mais prático. Tá? Mas da onde que vem, né? Por que se usa essa letra Q para indicar o conjunto dos números racionais? Lembra do que a gente falou da definição? O que é um número racional? Número racional, tá? É aquele número que pode ser escrito na forma de uma divisão, gente, de dois inteiros. Então, olha só, se você divide dois números, o que você tem como resultado de uma divisão? Quando você divide um número pelo outro, o resultado da divisão, o resultado de uma divisão é, na verdade, o quociente. O zero, então, não pode ser racional, né? Oi? O zero não pode ser racional, né? Sim. 0 dividido por 2. Tá? 0 é um número inteiro? É, O 2 é um número inteiro? também. Quanto que é 0 dividido por 2? 0 dividido por 2 é 0. Daqui, seu cachorro. 0. Daqui, seu 0 é racional. O que é que não pode, gente? Olha só, porque aparece na definição aí. Talvez você possa ter confundido com relação a essa questão da definição. Você pode pegar o número 0 e dividir, tá? Por qualquer número inteiro, tá, gente? Você só não pode dividir nenhum número por 0. O 0 ele pode ser dividendo. O 0 ele não pode ser divisor. Representando aqui uma fração, tá? O 0 ele pode estar aqui em cima, tá?
ele pode ser numerador. O 0 só não pode estar embaixo, ele não pode ser denominador, porque não tem como você dividir nada por 0, tá? Isso não existe. Então, ó, você pode dividir 0 por qualquer número inteiro. O que você não pode é dividir um número inteiro por 0, tá? Essa que é a ideia. Então, olha só, 0 dividido por 2, eu estou pegando o 0 e dividido por um número inteiro que não seja 0. 0 dividido por 2 é 0, portanto 0 é racional também. Beleza? Então, ó, gente, primeira coisa é a representação. Conjunto dos números naturais é representado pela letra N, como aparece aí nessa página 29. Conjunto dos números inteiros, tá? É representado pela letra Z. E aí eu quero que vocês lembrem, toda vez que a gente quiser representar o conjunto dos números racionais que estamos trabalhando aqui, isso é representado pela letra Q. Esse Q vem da onde? Q vem da palavrinha quociente, tá? Porque todo número racional, ele é fruto, tá? Ele é quociente da divisão de dois números inteiros, tá? É isso, gente. E aí tem essa definição, por isso eu não quero que vocês confundam, tá? Essa representaçãozinha que está logo aqui, ó, Q é igual a dividido por B, com A e B pertencente a Z. O que significa pertencente a Z, gente? E com B diferente de 0. O que vocês entendem por essa representação que está escrita aí? Pertencentes a números inteiros. Exatamente, tá? Então, ó, isso daí é apenas uma representação do que a gente já vem falando, tá, gente? Então, olha só, quando ele coloca aqui que conjunto dos números racionais, a gente pode representar como, ó, A sobre B. A sobre B com A e B Voltei. pertencente aos inteiros, tá? E B diferente de 0. Isso aqui é uma maneira de dizer que os números, ó, conjunto dos números racionais, ele é o quociente da divisão aqui, ó, de dois números inteiros, porque ele diz que o A e o B pertencem a Z. Z é o conjunto dos números inteiros. Não tá pegando o quadro todo. Nossa, que massa. Tá? E olha só, a única coisa que ele diz aqui, ó, o B tem que ser diferente de 0, ou seja, onde que está o B aqui? Denominador. Então, você pode, o A, ó, o valor assumido aqui pelo numerador pode ser 0. O que não pode ser 0 é o valor assumido pelo denominador. Então, o 0 ele pode ser dividendo, o 0 só não pode ser divisor. Oi. Pode dar um exemplo só que aqui, em vez de letras, com número? Sim, olha só, gente. Vamos colocar aqui, ó, várias situações. Vamos pegar aqui, ó. A igual a 5, B igual a 3. Número 5 é inteiro, número 3 é inteiro. Isso quer dizer, ó, que 5 sobre 3, note que 5 e 3 pertencem ao conjunto dos números inteiros, e o B aqui, que é o 3, ele é diferente de 0. Então, você não precisa nem resolver essa divisão. Simplesmente você tem que saber que essa fração 5/3, ela pertence ao conjunto dos números racionais. Vamos colocar aqui, ó, vamos chamar o A de -8 e vamos chamar aqui o B, tá? Vamos chamar o B de 5 também, ou não, de 7. A, -8, é um número inteiro. B, 7, é um número inteiro. Portanto, se eu realizar aqui, ó, escrever isso na forma de uma divisão, -8 sobre 7, eu não preciso nem fazer essa divisão, mas o resultado disso fornece para mim um número racional. Porque... Então, qualquer número que for dividido é o quociente, mas não pode estar o 0 embaixo, só em cima. Exato. Agora vamos colocar uma situação aqui, ó. No lugar do A aqui, agora eu vou dizer aqui que o A vale 0 e o B vale 7. E aqui eu vou inverter a situação. O A vale 7 e o B vale 0. Isso daqui, ó, eu posso escrever isso aqui como um número racional. A sobre B. Eu vou colocar aqui, ó, 0 sobre 7. 0 dividido por 7 é 0. Ó, o A ele pode ser 0. O que não pode ser 0 é o B. Ó. Isso daqui é válido. Isso daqui é um número racional. Agora, olha essa situação aqui. Eu estou dizendo que o A vale 7 e o B vale 0.
7 dividido por 0. Tem como dividir 7 por 0? Não. Como que você vai dividir algo por nada? Se você vai dividir alguma coisa, no mínimo você tem que dividir com uma pessoa, né? Vou dividir 10 bolos para uma pessoa. Essa uma vai ficar com os 10 bolos. Como que divide 0 por 7, professor? Oi? O 0 por 7. Você tem nada Todo para número dividir para 7 multiplicado pessoas. dividido Cada por uma vai zero é ficar com zero. quanto? Nada. A ideia é essa, olha só. Eu dividi para 7 pessoas. Tá, e 7 aqui, eu tenho nada. Cada uma vai ficar com quanto? Com nada. Porque eu estou dividindo 0 para 7. Cada um vai ficar com 0. E 7 para 0 não dá também. Agora, como que eu divido 7 por 0? Não tem como. Para eu dividir alguma coisa, eu tenho que ter um divisor para poder existir essa divisão. Então, você pode pegar o 0 e dividir por 7. Quer dizer, você vai pegar nada e dividir. Você o 0 para 7 pessoas, cada uma vai continuar com o 0. Não vai acrescentar nada. Porém, você pegar o 7 e dividir por 0, não tem como você realizar essa divisão se o seu divisor é nulo, tá? Então, isso aqui não existe, tá, gente? Esse daqui, ó, não é um número racional. Isso daqui, ó, não existe essa divisão. Portanto, isso aqui já até risca. Por isso que ele coloca aqui, ó, A e B com B diferente de 0, tá? Essa situação aqui não pode ocorrer. As demais, o número racional é só você escrever na forma de uma fração, tá? Na forma de uma divisão de 2 números inteiros. E essa aqui é apenas a representação. Ok, isso daí, gente? Sim. Tá? Então, ó, tem algumas atividadezinhas que eu quero que vocês façam, mas antes vamos falar aqui sobre essa questão de comparação também. Aí a gente passa a fazer uns exercícios. Eu quero que vocês vão aí na página 30, nessa parte aqui, ó. Comparação de números racionais, tá? Gente, nós já fizemos isso lá para números inteiros. Essa ideia de comparação, comparar o que exatamente é comparado quando você está trabalhando com números, sejam inteiros ou racionais. A comparação que é feita é só para você definir quem é maior e quem é menor. Você, ó, vou comparar 2 números. Vou comparar o número 5 com o número 2. A comparação que é feita é só para você dizer quem é maior e quem é menor. Trabalhar com comparação é apenas isso. Apenas definir quem é o maior e quem é o menor. E aí, o que você utiliza como referência para fazer essa comparação? Para dizer, estabelecer quem é maior ou quem é menor. Apenas você faça o seguinte. Localize os números na reta numérica. A ideia é sempre o seguinte. Coloque aqui uma reta numérica. Você tem aqui o 0. O quê? Para a direita, valores positivos. Para a esquerda, valores negativos. Gente, sempre, a única coisa que você tem que colocar como referência é o valor à direita sempre vai ser maior que o valor à esquerda. Olha só, aqui está o 2, ele está à direita do 1. Quem que é maior? O valor maior é sempre aquele que está à direita. Tá? Ó, vamos comparar, só peço para você comparar o número 1 e o número 2. Quem que é maior? O 2. O 2, porque ele está à direita do 1. Aí eu peço para você comparar o número 1 com o número menos 1. Quem é maior? O 1. O 1, tá? O 1, ele está à direita do menos 1. O menos 1 está à esquerda do 1. Então, sempre, a ideia de comparação é, eu posso trabalhar, colocar vários valores para vocês compararem. O que vocês têm que utilizar? Pegue esses valores, identifique a localização deles na reta numérica e para descobrir quem é maior, quem é menor, é só você verificar. O que está à direita é maior do que o que está para a esquerda. Basicamente é isso, tá? É só trabalhar com essa ideia de localize o ponto, verifique onde ele está aproximadamente. Maior é o que está à direita, menor é o que está à esquerda, certo? Então, é com base nisso daí que eu quero que vocês façam para mim agora essas atividades da página 30, tá? Vamos fazer algumas aqui, gente? Ele já pede aí, ó,
localize esses pontos na reta numérica, nesse exercício 1 da página 30. Olha os pontos que ele coloca aí, gente. 2,5, menos 3,5, menos 0,7, coloca um número misto aqui, ó, 1 inteiro e 1 quinto, menos 4 terços, uma dízima periódica, menos, não, positivo, 3,777, 11 meios e menos 5 terços. A primeira coisa é... Caraca! Tá? É para localizar esses pontos. Eu quero apenas que você identifique a posição desses pontos aí nessa reta. Então, ó, o procedimento é, gente, alguns estão em formato de fração, tá? Esses que estão no formato de fração, no formato de um número misto, realize ali a divisão para você ter aproximadamente o valor decimal ali. E Professor, oi. Na 2 eu fiquei com a dúvida na letra B. Porque fala que é 7 sobre 2. Que dá 2, não, dá 3,5. É verdade, não me fiquei. E não tem nenhum, só tem número abaixo de 3, não tem nem 3. Tá. Gente, vamos fazer primeiro esse 1 e a gente já chega nesse 2 aqui. Todo mundo já fez Tá bom. Já? A 1 eu já fiz. Já? Tá. Só passar a correção dele aqui. E a gente já chega no 2. A ideia é a gente fazer juntos todos esses aí. Tá. Só colocar a retazinha aqui rapidão. A gente já vai marcando esses pontos, já vai conferindo aí. A gente tem uma retazinha aqui que vai do menos 6 até o 6. Página 30. Exercício 1. Então aqui nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então vamos lá. Esse primeiro ponto aí, gente, ponto A igual a 2,5. Onde que ele vai estar aqui? Ó, 2,5 entre o 2 e o 3. Então aqui vai estar o nosso ponto A, 2,5 entre o 2 e o 3. O ponto B, menos 3,5. Menos 3,5 ele vai estar entre o menos 3 e o menos 4. Então a gente coloca aqui exatamente no meio. Menos 3,5 é o nosso ponto B. Tá? Ponto C, menos 0,7. Menos 0,7 a gente vai ter aqui entre o 0 e o menos 1. Só que um pouco além da metade. Aqui seria o menos 0,5. Então, esse aqui é o nosso ponto D. O ponto D, gente, é 1 inteiro e 1 quinto. Quanto que vale aí em decimal 1 inteiro e 1 quinto? 1,20? Rodolfo, desliga seu microfone. É 1,20. 1,20, tá, gente? 1 inteiro e 1 quinto seria... Dá pra escutar seus irmãos falando, Rodolfo. Os irmãos não estão falando nada. Falando não, é berrando. Tava sim, mas estava. 1 inteiro e 1 quinto Agora... é igual a 1,2. Tá bom. Então vai estar entre o 1 e o 2. A gente pode dividir isso aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Então, acho que era o microfone do Luídio. É aí. Dá pra ver nos participantes. Ponto D. O ponto E, menos 4,3. Eu me passei no ventilador aqui, você acha que é eu? Menos 4,3 estaria aproximadamente aqui. Esse é o nosso ponto E. O ponto F, 3,777 é uma dízima periódica. Deus, os caras estão matando. Ele estaria entre o 3 e o 4, um pouco além do meio, então mais ou menos aqui. Esse é o ponto F. Alguém na casa do Rodolfo. O ponto G, 11 sobre 2. Decimal, gente. Quanto é 11 sobre 2 da forma decimal? 11
11,5. Homicídio, amigo. Cala a boca. Irei reportar para a polícia. 11,5, gente, em decimal. Como fica? Rodolfo pode esfaquear seus irmãos. Cala a boca, mano. E aí, gente, eu tô Pode tirar sozinho aqui. Nossa, quieto. Eu tô Tira a ouvindo, coisa, Rodolfo. eu tô ouvindo conversa de vocês, só que ninguém me responde o que eu tô perguntando. Putz. E aí? 11,5 na forma decimal. Será que tem alguém aí na sala ou eu tô sozinho? 11,5 dá 5,5. 5,5. Gente, se for para falar, que fale respondendo pergunta, tá? Agora, se for para ficar conversando aí, acho que é melhor, então desliga o microfone. H, menos 5/3, estaria aproximadamente onde? 1,6 infinitamente. Quanto? 1,6 infinitamente. Tá, então aqui estaria o nosso ponto H, entre o menos 1 e o menos 2. Então, é apenas isso. Você marcar a posição e coloca o referente ponto aí nessa reta. Tá? É apenas para você localizar. Então, olha só. Considere os pontos indicados nesta reta numérica. Então, tá. Tocou o sinal aqui, gente? Olha só. Hoje, mais ou menos lá pelas 14 horas, vai estar disponível no portal Positivo e no grupo da sala do O que é sétimo para ano. fazer? Tirar foto? Não, gente, deixa eu falar aqui. No portal Positivo e no grupo da sala vai estar disponível a tarefa da semana, tá? Na semana passada não foi pedido tarefa porque foi feita aquela prova lá, então eu deixei sem. Essa semana já vai ter uma tarefa. Vai estar lá indicado a página, o prazo de envio, o e-mail, todas as Já informações. tá ou vai lançar? Vai estar, gente. Preste atenção, vai estar. A partir das 14 horas vai estar disponível no portal Positivo e no grupo. É a mesma informação. Aí você pode olhar em qualquer um dos dois que vai estar disponível lá. Ou no grupo ou no portal vai estar a atividade. A partir das 14 horas, ok? Tchau, tchau.